Meu nome é Alice, e o segredo que eu carregava dentro de mim havia se tornado como um casaco de lã antiga, pesado, áspero e impregnado com um cheiro de chuva fria e ansiedade. Às vezes, um único dia, um olhar fugaz, um toque casual, podia gravar-se na memória de tal forma que, mesmo anos depois, ao lembrar, você sente um arrepio percorrer a pele e o coração perder o ritmo. Minha história é exatamente assim. Nós vivíamos em um condomínio antigo, desses de classe média baixa, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Minha vida com Roberto tinha se transformado em um mecanismo perfeitamente azeitado, porém sem alma: casa, 2 filhos pequenos, meu trabalho como secretária em uma clínica odontológica chique na Barra. O amor havia desbotado há muito tempo, deixando para trás apenas respeito e costume. Éramos uma ótima equipe, bons pais, mas não amantes. A paixão havia evaporado, restando apenas lençóis frios e um beijo de rotina na bochecha antes de dormir. Roberto trabalhava em uma fábrica de peças de avião em São Cristóvão e voltava tarde, exausto, afundando-se no sofá em frente à televisão. Quase não conversávamos. Eu me asfixiava de solidão. E foi então que, num dia abafado de outono carioca, a tubulação sob a pia da cozinha estourou. O som monótono, a água pingando insistentemente na bacia, estava me enlouquecendo. Roberto, como sempre, estava no trabalho. Alice, chame o bombeiro hidráulico. Resolva à noite, ele resmungou no telefone. Mas eu sabia que teríamos que esperar uma eternidade por um profissional agendado. Lembrei-me então de um pequeno panfleto, quase escondido no mural de avisos da entrada do nosso bloco. Serviços hidráulicos e de pequenos reparos. Ricardo K. 34. Nosso vizinho do 3º andar. Eu hesitei, mas o som das gotas caindo me fez apertar o interfone do apartamento dele. Ele mesmo abriu a porta. Alto, vestindo uma camiseta cinza simples que envolvia seus ombros largos e jeans velhos. Dele emanava um cheiro forte, uma mistura de fumaça de cigarro forte e lascas de madeira. Ele era marceneiro nas horas vagas, além de encanador. Aquele cheiro, de alguma forma estranha, me acalmou. Ricardo, boa tarde. Desculpe incomodar. Tive um vazamento. Ele assentiu silenciosamente e, em um minuto, estava no meu corredor com uma caixa de ferramentas. Tão grande e forte, parecia preencher todo o espaço do nosso pequeno apartamento. Ele tirou os sapatos, ficando apenas com meias de trabalho grossas, cinzas, de algodão. Esse detalhe simples e inesperado, a visão dos seus pés bem apoiados, práticos e honestos, apenas em meias, de alguma forma instantaneamente removeu a barreira entre nós. Na cozinha, ele se abaixou sob a pia sem dizer uma palavra. Fiquei ali parada, observando suas costas largas, os músculos tensos dos seus braços. Olhei para suas mãos, grandes, calejadas e com a pele áspera. Mãos que faziam coisas, que consertavam. Eu tinha um leve e instantâneo fetiche pela textura bruta de suas mãos. Passe-me um pano, por favor, sua voz grave alcançou-me. Inclinei-me e nossos dedos se tocaram por um segundo. Os dele estavam quentes e ásperos. Foi como um choque elétrico. Eu puxei minha mão de volta abruptamente. Meia hora depois, tudo estava resolvido. Quanto eu lhe devo? Perguntei, pegando a carteira. Ele acenou com a mão. Deixe pra lá, somos vizinhos. E, naquele momento, eu senti um desejo desesperado de mantê-lo ali. Talvez, um cafezinho? Tenho um bolo de aipim que acabei de fazer. Eu disparei. Ele parou por um momento. Seus olhos cansados, da cor do café forte, estudaram meu rosto atentamente. Neles, eu vi não apenas cansaço, mas uma faísca de interesse. Tudo bem, ele assentiu, mas é rápido. Sentamos à mesa da cozinha em completo silêncio. A única coisa audível era o zumbido da geladeira velha. E aquele silêncio era mais alto do que quaisquer palavras. Ele ergueu os olhos para mim, e o tempo parou.
Em seu olhar, não havia vulgaridade ou julgamento. Havia compreensão. Ele via à sua frente não apenas uma vizinha, mas uma mulher. Uma mulher cansada e solitária. O ar ficou denso. Meu coração batia descontroladamente. Ele lentamente pousou a xícara, levantou-se e veio até mim. Eu congelei. Ele não disse uma palavra, apenas estendeu a mão e, lenta, quase imperceptivelmente, afastou uma mecha de cabelo que tinha escapado do meu coque. Seus dedos rudes tocaram minha bochecha, e o toque foi mais suave do que uma pena. Eu perdi o fôlego. Então, ele se virou silenciosamente e saiu. Fiquei parada no meio da cozinha, pressionando a palma da mão na bochecha onde a marca do seu toque ainda queimava. E não senti nenhum pingo de arrependimento. Apenas a sensação inebriante e aguda de que eu estava viva. Depois que a porta se fechou atrás de Ricardo, fiquei ali por um longo tempo no meio da cozinha, como se tivesse sido atingida por um raio. O apartamento estava envolto em um silêncio penetrante, mas dentro da minha cabeça, um furacão rugia. O que tinha sido aquilo? O que eu havia feito? Estranhamente, eu não sentia nenhum pingo de arrependimento. Apenas a sensação inebriante e aguda de que eu estava viva. Levei os dedos à bochecha, ainda sentindo o toque fantasma de sua pele áspera, mas tão gentil. O mundo, que ainda naquela manhã me parecia cinzento e previsível, de repente ganhou cor, som e profundidade. Comecei a notar como o sol brincava nas partículas de poeira dançando nos raios de luz, o cheiro do asfalto molhado depois de uma chuva rápida, o ranger particular do velho balanço no nosso pátio. Eu vivia, respirava, sentia. E a razão para isso era o segredo que agora queimava dentro de mim, como um pequeno, mas escaldante, carvão em brasa. 1 hora depois, ouvi a chave girar na fechadura. Roberto. Eu estremeci, como se tivesse sido pega em flagrante. Ele entrou, cansado, cheirando a óleo de motor e limalha de metal. Beijou-me na bochecha por hábito. Seus lábios estavam secos e indiferentes, e ele foi direto para a cozinha. Tem algo para comer? Estou exausto hoje, sua pergunta usual sim. Tem feijoada, vou esquentar agora, minha resposta usual. Fiquei de costas para ele, perto do fogão, sentindo-me como uma espiã em território inimigo. Ali estava ele, meu marido, pai dos meus filhos, minha vida. E eu, apenas 1 hora antes, estava naquela mesma cozinha com outro homem, e um único toque dele tinha virado meu mundo de cabeça para baixo. À noite, deitada na cama, eu ouvi a respiração regular e calma de Roberto ao meu lado. Ele me abraçou enquanto dormia, me puxando para perto por costume. Seu corpo era tão familiar, tão dele. Mas eu olhava para a escuridão e, de novo, revivia aquele momento em minha mente. Eu lembrava do toque dos dedos rudes de Ricardo na minha pele, seu olhar silencioso e atento. Naquela noite, percebi que meu mundo tranquilo e aconchegante, parecido com um vaso de cristal, havia rachado. E eu não tinha nenhuma certeza se queria colá-lo de volta. Passaram-se alguns dias. Dias que, exteriormente, não eram diferentes das centenas de outros anteriores. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Comecei a dedicar mais atenção a mim mesma. Não por Roberto, ele nem notaria. Mas por mim. Tirei do armário um vestido que estava esquecido há muito tempo. Era de uma malha fina de lã, na cor marrom café, que realçava sutilmente minha cintura. Os longos punhos do vestido, que cobriam delicadamente o início dos meus pulsos, davam-lhe um toque de mistério e recato, que de alguma forma me fazia sentir mais sensual. Passei a usar perfume, um leve rastro de sândalo e jasmim, não apenas em ocasiões especiais, mas todas as manhãs. Ele me envolvia, criando uma armadura invisível e, ao mesmo tempo, me tornando vulnerável. Olhava-me no espelho e via uma mulher com um segredo. E esse segredo tornava meus olhos mais brilhantes e meu sorriso mais enigmático.
Nossos encontros com Ricardo eram curtos e casuais, mas cada um deles era cheio de significado. Não falávamos sobre o que havia acontecido. Na verdade, quase não falávamos. Nossos olhares se tornaram nossa linguagem. Ao nos encontrarmos nos nichos de cartas, demorávamos nosso olhar um no outro por uma fração de segundo a mais do que o socialmente aceitável. Quando eu saía de manhã na sacada para estender a roupa, e ele entrava em seu velho carro Fusca azul para começar o dia, ele levantava a cabeça, e nossos olhares se encontravam através do pátio. Havia mais intimidade naquele cumprimento silencioso do que em qualquer conversa. O som do motor de seu carro, um ronco rouco e irregular, tornou-se um sinal especial para mim. Aprendi a distinguir seu som dos dezenas de outros. Num sábado à tarde, estávamos todos no pátio. Roberto, como de costume, mexia no nosso carro, um Fiat velho. Havia algo batendo sob o capô. As crianças brincavam no tanque de areia. Eu estava sentada no banco com um livro, mas não conseguia ler uma linha. E então ele saiu do prédio. Ricardo. Com uma camiseta simples e jeans de trabalho, ele parecia ainda mais real, mais terreno. Ele carregava um saco de lixo. Meu coração deu um salto. Ele passou, acenando para nós dois. Oi, vizinhos, ele disse com sua voz calma e ligeiramente rouca. Oi, Ricardo, respondeu Roberto, emergindo de debaixo do capô. Suas mãos e rosto estavam cobertos de graxa. Escuta, você entende de carro, certo? Dá uma olhada aqui. O que pode estar fazendo esse barulho? O mundo parou para mim. Meu marido e eu nem sabia quem ele era para mim, estavam a 1 metro de distância um do outro. Roberto, sem suspeitar de nada, apontava algo no motor, e Ricardo, com as mãos nos bolsos, dava-lhe conselhos. Eu estava sentada no banco, e parecia-me que na minha testa estava escrito em letras de fogo: eu penso nele a cada minuto. Eu tinha medo de respirar. Ricardo olhou para mim de relance. Apenas por um segundo, mas naquele olhar havia tudo: apoio, a compreensão do nosso risco mútuo e uma ternura que me fez sentir um calor corajoso. Ele rapidamente encerrou a conversa com Roberto e se dirigiu às lixeiras. Ao voltar, ele passou por nós novamente. Minha filha, Aninha, correu até ele, mostrando um bolinho de areia. Ele se agachou na frente dela, sorriu. E isso é para você, princesa, ele disse de repente e lhe estendeu uma grande folha de jasmim-manga, perfeitamente vermelha, que ele provavelmente tinha acabado de pegar perto da estrada. Dê para a mamãe, para ela colocar no livro como lembrança do outono. Ele deu a folha. Seus dedos tocaram a palma da mão da minha filha por um instante, e ele entrou no prédio. Tudo aconteceu tão rápido e naturalmente que até eu quase acreditei na coincidência. Roberto apenas resmungou, um cara simples, de bom coração. À noite, quando as crianças já dormiam e Roberto assistia a um jogo de futebol na televisão, eu estava sentada na cozinha. A folha de jasmim-manga estava sobre a mesa, uma mancha brilhante na toalha branca. Peguei-a nas mãos para examinar os veios e, de repente, meus dedos sentiram algo não natural na base do pecíolo, onde estava cuidadosamente quebrado. Meu coração começou a bater com força renovada. Cuidadosamente, desdobrei a ponta. Sob ela, havia um minúsculo pedaço de papel dobrado várias vezes. Uma mensagem. Eu estava sentada no silêncio da nossa cozinha, iluminada apenas pela luz fraca do letreiro da loja em frente. Na sala de estar, o comentarista gritava e meu marido ria. E na minha mão trêmula estava uma bomba-relógio. Um pequeno quadrado branco que poderia explodir meu mundo até os alicerces. Eu não sabia do que tinha mais medo, do que estava escrito nele ou do que sentiria quando lesse. Eu estava sentada no silêncio da nossa cozinha, iluminada apenas pela luz fraca do letreiro da quitanda em frente. Na sala de estar, meu marido ria da piada do comentarista de futebol, e na minha mão trêmula estava uma bomba-relógio.
Um pequeno pedaço de papel, dobrado várias vezes. Com os dedos hesitantes, eu o desdobrei. A caligrafia era firme, masculina, um pouco tosca, como a de alguém que escreve pouco. Apenas 3 linhas. Precisamos conversar. Amanhã, na hora do almoço. Praça Dom Pedro II, perto da Ponte Pênsil. Nenhuma saudação, nenhuma assinatura. Apenas um local e uma hora. Parecia uma ordem, uma cifra, e isso fez meu coração bater ainda mais rápido. Não dormi a noite toda. Deitada ao lado de Roberto, ouvindo sua respiração regular, eu travava um diálogo infinito comigo mesma. Uma voz, a voz da Alice correta, esposa e mãe, gritava: "Não vá, é uma loucura. Você vai destruir tudo o que tem." E a segunda voz, silenciosa, quase esquecida, a voz da simples Alice, sussurrava: "O que você tem, afinal? Hábito, rotina, dever. Você se lembra da última vez que se sentiu viva? Vá. É apenas uma conversa." De manhã, eu estava exausta, mas a decisão já estava tomada. Quando Roberto saiu para o trabalho e as crianças para a escola, liguei para a clínica. Tentando fazer com que minha voz soasse lamentável e resfriada, eu disse que estava com uma dor de dente aguda e ia procurar o dentista. A mentira me saiu surpreendentemente fácil, e essa facilidade me assustou. Faltavam algumas horas para o almoço. O tempo se arrastava dolorosamente devagar. Abri o armário. O que se veste para um encontro secreto? Procurei entre os cabides, rejeitando tudo que fosse chamativo. No final, minha escolha recaiu sobre um vestido simples, na cor verde pântano, com mangas longas e um fino cinto de couro. Ele não gritava, ele sussurrava. Era elegante, mas discreto. O disfarce perfeito. Soltei os cabelos, que geralmente prendia em um coque apertado, e eles caíram em ondas sobre meus ombros. Apliquei um pouco de batom num tom de fruta vermelha nos lábios. Olhando-me no espelho, vi uma desconhecida, uma mulher determinada e um pouco assustada, com os olhos brilhantes. O parque da Praça Dom Pedro II, no centro de Salvador, sim, eu mudei o local para a Bahia, longe do rio, por segurança, na minha história, me recebeu com o farfalhar das folhas douradas sob meus pés e o cheiro de folhagem em decomposição. O outono ali era especialmente bonito e melancólico. A ponte Pênsil sobre o pequeno rio estava quase deserta. Sentei-me no banco mais afastado, de costas para o caminho, de frente para a água escura e imóvel. Meu coração batia tão alto que parecia que podia ser ouvido em todo o parque. Cada figura que surgia ao longe me fazia estremecer. Ele chegou 10 minutos depois. Não ouvi seus passos, apenas senti sua presença. Eu me virei. Ele não estava com roupas de trabalho, mas com jeans normais e um casaco escuro. Sem o cheiro habitual de serragem e cigarro, sem suas ferramentas, ele parecia diferente, mais jovem e mais perigoso. Oi, ele disse, sentando-se ao meu lado, mas não muito perto. Oi, respondi, e minha voz soou estranha. Ficamos em silêncio, olhando para a água. Desculpa por aquela noite, ele começou, sem olhar para mim. Eu não devia ter feito aquilo. Não queria te assustar ou te colocar numa situação constrangedora. Você não me assustou, respondi baixinho. Ele se virou para mim. Alice, eu não sei o que é isso. Só sei que quando te vi naquele dia na cozinha, foi como se eu tivesse aberto os olhos pela primeira vez em muitos anos. Todos esses dias eu só consigo pensar em você. É errado. Eu sei. Você tem sua família, eu tenho meu filho, mas eu não consigo evitar. Suas palavras eram simples, sem adornos. E por causa dessa simplicidade, elas atingiram direto o meu coração. Eu expirei. Eu também penso. Ele estendeu a mão e cobriu a minha. A mão dele era quente e áspera, cheia de calos e pequenos arranhões.
a mão de um homem que trabalha. E naquele toque simples havia tanta ternura e segurança que as lágrimas vieram aos meus olhos. Eu entrelacei nossos dedos. Ficamos sentados, de mãos dadas, em silêncio. E aquele silêncio dizia mais do que quaisquer palavras. Éramos duas pessoas solitárias em um banco de parque no outono, dois fugitivos de suas vidas corretas, mas vazias. Ele me contou um pouco sobre si, sobre a esposa que o deixou alguns anos antes, não aguentando a vida simples, sobre o filho adolescente, sobre o cansaço constante e a sensação de que a vida estava passando por ele. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha, que meu desespero não era apenas meu. Não podemos fazer isso, eu disse, mais por formalidade do que a sério. Eu sei, ele respondeu, acariciando minha palma com o polegar. Aquele movimento simples causou arrepios pelo meu corpo. Mas eu não consigo e não quero mais viver de outra forma. O tempo voou. Eu precisava voltar, levantar daquele banco e colocar a máscara de novo. Como vamos fazer? Perguntei, com medo de ouvir a resposta. Ele pensou por um momento. É perigoso. A cidade é pequena, todos se conhecem. Precisamos de um jeito de nos comunicarmos. Um jeito seguro. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Seu olhar era sério e firme. Precisamos comprar 2 celulares dos mais simples, com novos chips. Que usaremos apenas nós dois. Para mensagens, para combinar encontros. Para simplesmente saber que o outro existe. Essa proposta foi um banho de água fria. Bilhetes e olhares eram uma coisa, mas telefones separados era outro nível. Era um passo consciente. Um plano, a criação de uma vida dupla, pensada e organizada. Era real. Olhei para seus olhos sérios e cansados. Neles não havia jogo, apenas uma necessidade desesperada de conexão, a mesma que eu sentia. Eu vi meu reflexo neles, e fiz minha escolha. Eu dei o passo para além da linha de onde não há retorno. Certo, eu disse firmemente, vamos fazer isso. O plano era de uma simplicidade a toda prova e, por isso mesmo, genial em sua audácia. No dia seguinte, em vez de ir ao nosso mercado central em Santa Teresa, onde qualquer um me conhecia, peguei um ônibus intermunicipal e fui para Niterói. Lá, no mercado caótico e anônimo perto do terminal rodoviário, em uma banca de eletrônicos baratos, comprei 2 celulares de botão idênticos. Pequenos, pretos, anônimos, como 2 irmãos gêmeos nascidos para uma vida secreta. Disse ao jovem vendedor que eram para meus pais idosos, que não se davam bem com smartphones. Ele não fez perguntas. Paguei em dinheiro, sentindo-me como a heroína de um filme de espionagem. A viagem de volta foi uma tortura. As caixas com os telefones estavam na minha bolsa, e parecia que estavam incandescentes, queimando o tecido. Aquilo não era mais apenas um flerte, um toque acidental. Eram provas materiais, evidências da minha traição. À noite, quando Roberto assistia à televisão e as crianças brincavam no quarto, esgueirei-me para o patamar das escadas. Meu coração batia contra as costelas, como um pássaro enjaulado. No nosso andar, no velho quadro de distribuição metálico onde ficavam os medidores de eletricidade, havia uma seção que há muito tempo não era trancada. Eu tinha verificado antecipadamente. Com dedos trêmulos, abri a portinhola que rangia e coloquei uma das caixas no canto escuro e empoeirado, atrás dos fios zumbidores. Voltando para casa, enviei a ele uma mensagem sem importância para o seu número comum, que era o nosso sinal combinado. Ricardo, obrigada novamente pela ajuda com a tubulação. Tudo funcionando perfeitamente. Isso significava, tudo está no lugar. A resposta veio 1 hora depois, quando eu já estava quase perdendo a esperança. Meu celular antigo vibrou na cômoda, mas eu sabia que não era aquilo. E então, do fundo da minha bolsa, onde escondi o novo aparelho, veio uma vibração curta, aguda, desconhecida. Diferente. Estranha.
Corri para o banheiro, tranquei a porta e o tirei de lá. Na pequena tela pixelizada, brilhava uma palavra: recebi. A partir daquele dia, minha vida se dividiu em duas. Havia a vida real, com panelas, grupos de pais no WhatsApp e um marido exausto. E havia a vida secreta, que cabia inteiramente naquele pequeno telefone preto. Não escrevíamos muito. Frases curtas: como você está? Penso em você, boa noite. Mas cada frase estava cheia de um significado, de uma ternura que não existia na minha vida comum. O som da vibração daquele telefone tornou-se o som mais desejado do mundo para mim. Eu tremia com ele, como um viciado em antecipação à sua dose, e imediatamente procurava privacidade para ler suas poucas palavras. Uma semana depois, ele escreveu: hoje, depois das 21 horas. Ponto de ônibus na saída da cidade. Eu disse a Roberto que ia encontrar minha amiga Lena. Ela está tendo problemas com o marido, preciso ficar com ela. Ele não fez perguntas. Há muito tempo ele havia parado de se interessar por mim de verdade, acreditando em cada palavra minha, porque eu nunca havia mentido antes. Eu estava parada no ponto de ônibus deserto sob um lampião fraco. Estava frio. O vento atravessava meu sobretudo fino. Eu me perguntava repetidamente o que estava fazendo ali. E então, dobrando a esquina, surgiram faróis familiares e redondos. Seu velho Fusca. Ele parou, e eu, olhando para os lados, entrei rapidamente no carro. Ele não disse uma palavra, apenas saiu. Estávamos saindo da cidade, para longe das luzes e dos olhos curiosos. A cabine do carro tornou-se nosso santuário, nosso pequeno mundo sobre rodas. Ali cheirava ele um tabaco, um pouco de gasolina e algo mais, o seu cheiro pessoal, que eu já conhecia tão bem. Ali, eu me sentia em meu lugar. Ele estacionou em um local alto com vista para o aglomerado de luzes da Niterói noturna. Desligou o motor. No silêncio que se seguiu, podíamos ouvir apenas o vento uivando nos galhos secos e o bater dos nossos corações. Eu não aguento mais, Alice, ele disse, olhando para as luzes lá embaixo. Sua voz estava rouca. Viver e fingir que nada está acontecendo, que você não existe. Eu também, eu sussurrei. Ele se virou para mim. Na penumbra, seu rosto parecia atormentado e incrivelmente familiar. Havia tanta tristeza em seus olhos que meu coração apertou. Ele me puxou para si. Desta vez, não houve hesitação nem dúvidas. Seus lábios encontraram os meus. E aquele beijo não era parecido com nada que eu já tivesse conhecido. Não era gentil, como o primeiro toque. Era desesperado, amargo, faminto. O beijo de duas pessoas famintas que se proibiram de tudo por tempo demais. Agarrei sua jaqueta, correspondendo com a mesma intensidade, com a mesma paixão pela qual eu nem suspeitava da existência em mim. Ele acariciava meu cabelo, minhas costas, meus braços, como se tentasse memorizar, ter certeza de que eu era real, de que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Não era apenas um beijo. Era uma rebelião, uma confissão e um ponto sem retorno. Lá fora, começou a chuviscar. As gotas batiam no teto do carro, criando um fundo aconchegante e embalador para o nosso pequeno segredo. Pela primeira vez em muito tempo, senti-me em casa, em segurança. E nesse exato momento, no auge da nossa frágil felicidade roubada, a cabine do carro foi inundada por uma luz branca e ofuscante. O ofuscante clarão dos faróis atingiu meus olhos, instantaneamente queimando os restos do nosso beijo roubado, da nossa frágil felicidade. O carro, que um segundo antes era nosso refúgio, transformou-se em uma armadilha, em um palco iluminado onde éramos os atores principais de uma peça vergonhosa. Meu coração desabou e mergulhou em um abismo gelado. Polícia? Bandidos? Ou, o mais terrível de tudo, alguém que conhecíamos? Ricardo congelou.
Eu vi como, na luz dos faróis, seu rosto ficou mortalmente pálido, quase branco como giz. Suas mãos se apertaram tanto no volante que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu olhei para seu perfil e vi como a confusão em seu rosto foi substituída pelo reconhecimento e, depois, por um puro terror animal. Ele sabia quem era. Ricardo, quem é? Quem está aí? Entrei em pânico, tentando em vão enxergar algo através da luz cegante. A porta do outro carro se abriu lentamente, com uma ameaça indolente. Uma silhueta masculina alta saiu. Uma figura que parecia um abismo negro contra o fundo dos faróis brilhantes. Ricardo olhava não para mim, mas para essa figura no retrovisor. Sua voz era quase inaudível. Estava cheia de um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. É o Slávio. O nome não me dizia nada, mas a forma como ele o pronunciou me fez gelar. O homem caminhou lentamente em direção ao nosso carro. Seus passos na brita soavam num silêncio ensurdecedor como marteladas. Ele se aproximou da porta do motorista e bateu de leve com um nó do dedo no vidro. Havia mais ameaça naquele gesto simples do que em qualquer grito. Ricardo estremeceu, mas abaixou o vidro lentamente, como se a contragosto. Ora, que encontro! Que surpresa! A voz do homem era grave e zombeteira. Ele olhou para dentro. Seus olhos frios percorreram-me, avaliadores e sujos. Eu te procuro pela cidade inteira, Ricardinho. Achei que você tinha ficado mais esperto depois da última vez. Engano meu. Eu não estava entendendo nada. Que última vez? O que você quer, Slávio? Perguntou Ricardo, rouco. O que eu quero? Ele riu. Olhou para mim de novo, e havia tanto desprezo em seu olhar que eu instintivamente me encolhi no assento. Você levou minha irmã para a sepultura com suas mentiras. E agora decidiu arruinar a vida da mulher de outra pessoa, quebrar um novo lar. Irmã. Meu cérebro tentava freneticamente juntar as peças do quebra-cabeça. Olhei para Ricardo. Ele estava sentado de cabeça baixa, e havia tanta culpa e desesperança em sua postura que eu entendi tudo. Ele não era apenas um vizinho, não apenas um homem cansado de solidão. Ele era um homem com um passado. Um passado sombrio e terrível que acabará de alcançá-lo e nos cobriu a nós dois. Toda a minha ingênua história de dois corações solitários se desfez em pó, transformando-se em um thriller sujo e perigoso. Eu era apenas um peão em um jogo de terceiros, antigo e cruel. Slávio se inclinou na janela. Sua voz se tornou um sussurro baixo e sibilante. Eu não vou te tocar. Por enquanto. Vou te dar uma escolha. Você tem 24 horas para pegar suas coisas e sumir desta cidade. Você e seu bastardo. Desapareça, para que eu nunca mais o veja. Se em 24 horas você ainda estiver aqui. Ele fez uma pausa. Eu irei falar com o marido dela. Com estas fotos aqui. Ele apontou para o telefone no bolso. E acredite, eu vou contar tudo com detalhes tão vívidos que ele vai te sufocar com as próprias mãos. E depois, eu cuido de você do meu jeito. Você me conhece, Ricardo. Eu não blefo. Ele se endireitou, lançou-me um último olhar de desprezo, virou-se e caminhou lentamente de volta para seu carro. Em um instante, seu veículo deu meia volta e partiu, deixando-nos na escuridão e no silêncio ensurdecedor. O mundo inteiro, que até agora estava cheio de paixão e esperança, havia desmoronado. Voltamos para a cidade em completo silêncio. O silêncio nos oprimia, nos sufocava. O ar no carro, que ainda há pouco parecia inebriante, tornou-se abafado e pesado, como em uma cripta. Ele me deixou a um quarteirão de casa, sem sequer olhar para mim. Me perdoa, Alice. Sua voz estava morta. Me perdoa por tudo. Ele pisou no acelerador, e seu velho Fusca se dissolveu na noite.
Fiquei sozinha no meio da rua escura. Entrei no apartamento como uma sombra. Roberto dormia na poltrona em frente à televisão ligada. Nada havia mudado em nossa casa. Mas tudo havia mudado na minha vida. Fui para o banheiro e olhei para mim no espelho. Uma mulher assustada, com o batom borrado e os olhos cheios de horror, me encarava. Tirei o pequeno telefone preto da bolsa. Nosso telefone. A tela estava escura. Eu esperei. Por uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal. Mas ele permaneceu em silêncio. Passou 1 hora. 2. Sentei-me no chão da cozinha escura, apertando o pedaço inútil de plástico na mão. Eu havia caído em uma armadilha. Minha vida tranquila e chata não apenas havia rachado. Ela havia sido explodida. Fiquei sozinha em meio a ruínas fumegantes com um segredo que era muito mais assustador e perigoso do que eu poderia ter imaginado. O telefone na minha mão estava mudo, e esse silêncio era mais assustador do que qualquer grito.